trabalho de campo é justamente o momento que o professor consegue extrapolar as paredes da sala de aula e mostrar para o aluno aquilo que a gente está estudando em loco, com todas as interferências, com todas as relações possíveis que a gente pode fazer naquele espaço, no campo de estudo. Para que ele serve? Justamente para você mostrar para o aluno e dar essa oportunidade do aluno ir fazer a sua pesquisa, de procurar a informação que a gente está trabalhando em sala de aula e ele mesmo chegar a algumas conclusões. Nas ciências naturais, normalmente a gente acaba indo para o laboratório fazer as experiências para ver qual é o resultado daquilo que a gente está estudando. Nas ciências humanas, em especial na geografia, a gente tem que ir a campo, no nosso campo de estudo é o mundo, né? Então a gente sai da sala de aula para ir conhecer o que a gente está estudando. Eu posso ir fazer um estudo urbanístico e ir no centro da cidade ou num determinado bairro ou ao redor da escola. Eu posso ir a um museu, eu posso ir a uma instituição cultural. Então, todas essas atividades, elas sempre vão contribuir para o que a gente está trabalhando em teoria na sala de aula. É importante deixar claro que para fazer o trabalho de campo, o professor tem que antes, ele mesmo, começar a fazer o seu planejamento. Então ele tem que ter claro para ele qual é o objetivo. Depois que ele tem claro esse objetivo, o que ele quer alcançar, ele tem que ir nesse lugar antes de levar os alunos. Se o professor não tem como ir naquele lugar antes, né, não é possível ele ir conhecer aquele lugar, ele tem que pesquisar o máximo possível. Aí, a partir desse momento, então, que ele já sabe qual é o objetivo, ele conhece o lugar, ele tem que pensar na faixa etária dos alunos que ele vai levar. Então, eu vou ter que criar atividades e aí eu vou ter que fazer um caderno de campo. É importante eu colocar um roteiro de perguntas, um roteiro de observação, um roteiro do que o menino tem que fazer durante o trabalho de campo, nesse meu caderno de campo, que ele vai servir como um auxílio para o menino. Nesse caderno de campo eu também vou deixar espaços livres para ele fazer as anotações pessoais. Então daí a gente vai a campo, colocar tudo aquilo que foi planejado em prática e o professor tem que estar o tempo todo junto com os alunos, estimulando a curiosidade deles, mostrando coisas que eles podem não estar percebendo, dando ênfase sempre para aquele objetivo que ele tem. E aí finalmente acabou o trabalho de campo, voltamos para dentro da sala de aula. Agora a gente vai sistematizar todas essas informações que a gente obteve ao campo. Então é importante, depois que a gente chega a todas as nossas conclusões daquele trabalho de campo, a gente mostrar para a comunidade escolar o que foi que a gente aprendeu de fato com aquela atividade. Então, a última etapa, que é o produto final do que a gente vai fazer com tudo aquilo que a gente estudou, é fator importantíssimo para você sistematizar, fechar o conhecimento. Um exemplo muito interessante é quando você vai fazer um trabalho num determinado lugar e que você vai estudar a parte geográfica, portanto, então a gente vai estudar ali os tipos de rocha, a formação geológica daquele lugar, se a gente estiver tratando de geografia física. Ao mesmo tempo, o professor de ciências no ensino fundamental 2 ou 1, ou o professor de biologia no ensino médio vai abordar os animais que vivem naquela região, a adaptação dos vegetais e no final eles têm que produzir um diário com relatos e aí o professor de língua portuguesa trabalha o gênero textual relatos. Ou o professor de língua portuguesa pode fazer também um jornal, e aí ele trabalha com esse gênero textual que é a linguagem jornalística. Então, é claro que para fazer esse trabalho interdisciplinar, o planejamento tem que ser conjunto. Todo mundo tem que pensar, conhecer o lugar, todas aquelas etapas que eu citei de antes de ir a campo,
todo mundo tem que participar, todos os professores. E aí você consegue preparar um material que vai dar suporte para todas as disciplinas envolvidas. Então, para fazer uma avaliação de todo o trabalho de campo, a gente também, uma parte no caderno de campo, a gente coloca de autoavaliação. Então, o próprio aluno vai avaliar qual foi a participação dele naquela atividade. Então, se ele trabalhou bem em grupo, se ele participou de todas as atividades, se ele entendeu, se sobraram dúvidas, o que ele mais gostou, o que ele menos gostou. O próprio professor vai recolher o caderno de campo e vai avaliar o caderno de campo. Então, quando ele prepara, ele já cria quais são os objetivos e, por fim, ele vai avaliar o produto final que eles escolheram fazer. Os professores podem se aprofundar nesse assunto, procurando em referências. Então, existem livros que podem dar essa referência. E eu vou destacar a professora Nídia Pontiuska, da Universidade de São Paulo, que é uma das referências em estudos do meio e trabalhos de campo. É muito importante a gente evidenciar e ensinar os alunos os procedimentos de um trabalho de campo. Porque hoje em dia a gente tem que ensinar o aluno a aprender. E os conteúdos ele pode ter acesso nos livros, na internet, mas os procedimentos de como encontrar essas informações é responsabilidade do professor. Então como fazer, o procedimento de como fazer é fundamental que o professor tenha essa clareza, que ele que tem que ensinar o aluno como ele deve fazer. Por isso que o professor tem que se preparar para ele poder preparar o seu aluno, para o aluno saber como ele deve proceder.